Portanto, bora lá começar isto então. Como nós tínhamos visto já esta semana, basicamente o que aconteceu foi que, na minha opinião, nós podemos ter começado a segunda fase do nosso movimento agora de subida. Portanto, para quem tem acompanhado o canal, sabe que eu tinha dito que o primeiro target da fase de queda para formarmos o fundo local de junho seria o SMA de 200 semanas, que já foi atingido a semana passada, e que depois teríamos de ver como é que nos íamos comportar, mas um possível target seria o SMA de 280, que nós não fomos lá. Seria a zona dos 57 mil dólares, 56,600, mas nós ainda não chegámos lá. Neste momento, o fundo local, podemos dizer que foi ali na zona dos 59.110, portanto, um pouco diferente do previsto, mas eu decidi fechar a posição totalmente e foi isso exatamente que eu comuniquei dentro da minha comunidade. E porquê? E é isso que eu acho que é muito importante vermos. E lembrem-se de uma coisa: ninguém consegue prever exatamente o fundo, e portanto, se isto ainda não foi o fundo e se nós de facto voltarmos a descer, sem problema, eu fechei a posição, tirei os lucros para o lado, prontos para abrir uma nova posição assim que surgir uma boa oportunidade. Ninguém fica pobre a tirar lucros, mas a ganância é que normalmente costuma destruir aqui o pessoal em cripto. Mas basicamente então o que é que tinha acontecido e porque é que eu fechei? Como vocês sabem, nós nesta altura abrimos aqui uma short, ok? De um tamanho razoável. Conseguimos levar isto até cá em baixo. Tirámos 40% literalmente aqui no fundo, ou seja, nós abrimos literalmente no topo e fechamos 40% literalmente no fundo e tinha deixado os outros 60% abertos. Lá está, em teoria para fechar no SMA de 280 semanas se lá fôssemos, ou se tivéssemos provas em contrário de que não íamos lá, e foi exatamente isso que eu vi agora. Mas antes de mais, podemos ver que estamos aqui a falar de um movimento de cerca de 30%, ok? Sem leverage, que se vocês acompanham o canal já sabem, se não deviam saber, tem no Insta Comunidade Phoenix lá os prints todos, basicamente, e aqui dentro do Discord também, mas estamos a falar de cerca de 1000% na média desta posição, ok? 1000% de lucro, que pá, acho que não é nada mal aqui para um mesinho de operação. Portanto, porque é que eu fechei? Se passarmos aqui às candles de 4 horas, nós podemos ver que estávamos aqui a formar este padrão em W, ok? E se traçarmos aqui o neckline deste padrão aqui em W, eu tinha-vos avisado disto lá na comunidade, quando estávamos mais ou menos algures, penso que aqui, ok? Foi algures nesta zona, de que se de facto confirmássemos a quebra acima, eu iria fechar a posição. E o que é que aconteceu? Nós de facto aqui no sábado, ok? Ontem, nós tivemos aqui a confirmação de que quebrámos acima. E não só quebramos acima aqui do neckline, o que por si só já seria um bom indicador de que iríamos subir, ou seja, o target, se for medido de forma conservadora, sem considerar estas wicks, o target seria aqui na zona dos 67 mil dólares, ok? E se quiserem ser menos conservadores, ok? Podemos colocar aqui, estender isto até o fundo e assumindo todo o comprimento do W, isto estaria aqui um target de 68.700 dólares, mais ou menos, ok? Mas não só fez isto, como se colocarmos a GM Ribbons de 4 horas, também podemos ver que voltou a quebrar acima e está neste momento a tentar segurar. Está a tentar segurar o neckline e a GM Ribbons, estão ali muito bem coincidentes, ok? E é isso mesmo que nós temos de ver se vai segurar ou não. O que eu tinha dito quando nós quebramos aqui, e podem ver isso lá dentro da comunidade, foi que eu pessoalmente, apesar de achar então que nós íamos ter esta pequena subida, que aliás eu já tinha dito anteriormente, a minha tese desde abril, só aqui para resumir para quem está a entrar novo aqui no canal, foi que iríamos ter um topo local na primeira semana de maio, iríamos cair para formar um fundo local em junho, depois ter um pequeno rally de alívio em julho e ter a queda final até outubro, ok? E isto aqui não é bruxaria, simplesmente é comprovado com dados históricos de uma forma muito rápida. Podemos ir aqui para trás, eu posso-vos mostrar porque é que eu tinha dito isso muito resumidamente. Vemos aqui a 2018 e portanto, o que é que aconteceu em 2018? Nós tivemos aqui um topo, ok, na primeira semana de maio, nós caímos para formar aqui um fundo em junho, nós subimos até julho e depois tivemos o movimento final de queda, ok, que neste caso tinha sido até dezembro, porque o topo tinha sido em dezembro do ano anterior. Este ano, como vocês devem bem saber, o topo foi em outubro, portanto, topo local, primeira semana de maio, está comprovado, fundo local em junho, seja este ou ainda vamos marcar algum, para já está dentro do previsto. Mas o que eu tinha dito foi que eu não iria tentar dar long neste movimento. E isto porquê?
Muita gente neste mercado acaba por perder, não por não estar certa, porque até muitas vezes há muita gente que está certa e basta olhar para a parte gráfica e dá para tirar algumas conclusões se puser aqui algumas horas nisto, mas perdem dinheiro sim porque são gananciosos e tentam dar trade basicamente a todos os movimentos, que é exatamente o contrário do que vocês devem fazer, porque o mercado, a história rima sim, mas não se repete exatamente igual e portanto nada nem ninguém vos consegue garantir que este foi o fundo ou que nós vamos agora marcar um fundo novo, ok? Ou que nós em julho vamos subir até aos 71, ou vamos subir até aos 67, ou vamos ficar simplesmente a consolidar durante um mês, ok? Ninguém vos consegue dizer isso. E portanto, eu acho, na minha opinião e com a minha experiência, eu acho que o melhor é nós seguirmos a direção do mercado. Neste momento estamos em bear market, a direção é de queda, e portanto, quando há oportunidades de queda, eu abro posição. Nos outros movimentos, não tento levá-los, a menos que seja uma oportunidade mesmo muito boa. Estamos a falar de um bom suporte, mas pá, aqui nós não temos nada, ok? Portanto, é isso. Se quiserem outro target, para além dos 67, também poderíamos colocar aqui a retração de Fibonacci neste último movimento. O que daria, okay, o Golden Pocket daria aqui na zona dos 68.400 a 68.800. Que tal como eu estava a dizer, acaba até por ser coincidente com o target se medirem até à week mais baixa, ok? Podem ver aqui que coincidiria perfeitamente. Portanto, sim, 68 seria algo perfeitamente possível. Agora, se é agora, se calhar não, se calhar só lá está, como eu estava a referir, em julho. Também outra questão que podem olhar, podemos colocar aqui o SMA de 200 dias, que historicamente é o que costuma aguentar nestas zonas e até podemos voltar um pouco mais para trás novamente, só para vos mostrar isso. Vamos ver aqui, vamos por exemplo a 2014, ok? Vamos ver os bear markets por ali. Podem ver que 2014, nós o bear market inteiro tivemos aqui abaixo do SMA 200 dias. Se viermos depois daqui a 2018, exatamente a mesma coisa, ok? Podem ver que tivemos sempre abaixo. Inclusive, a tal subida de julho que eu vos falei, podem aqui ver que nós fomos lá praticamente, ok? Estão ali a ver. Nós ficámos ali a cerca de 3% do valor do SMA 200 dias. Tinha sido exatamente a mesma coisa do que aconteceu na primeira semana de maio. Na primeira semana de maio tínhamos ficado ali a 2%, depois em julho 3%, ou seja, não tocámos lá bem, mas quase. Mas eu acho que é um bom indicador para estar a olhar, ok? Podemos ver aqui a 2022, podem ver que então foi exatamente aqui a mesma coisa. Neste caso, nós não nos aproximamos lá tanto, mas quando eu digo a mesma coisa é no sentido de termos estado sempre abaixo, ok? E portanto, um limite máximo eu diria que seja o SMA 200 dias para essa possível correção. O que se prolongássemos aqui o declive, que isto não deve ser feito, ok? Mas estamos aqui a falar, portanto, eu diria que um valor máximo seria ali na zona dos 73, 72 mil, ok? Dependendo da altura de julho que lá formos, mas acima disso eu não vejo. Também podem olhar para isto da forma, em vez do SMA de 200 dias, podem colocar o Bull Market Support Band, ok? O Market Support Band já daria um target um pouco mais abaixo, portanto, se calhar quando lá chegássemos, isto já daria aqui algo, se calhar na zona do outro target que estávamos a falar, dos 68 mil, 69 mil, ou seja, lá está, ter um target absoluto é muito complicado dar-vos agora. O que se pode e o que se deve fazer, na minha opinião, é como eu estava a dizer, não dar trade a este movimento, ok? A menos que nós confirmemos aqui que vamos continuar a cair, aí podemos abrir nova short, mas para long eu não abriria, ok? E esperar, deixar passar aí umas 2, 3 semanas, começar a ver bem em que nível é que estamos, começarmos a tocar ali no Bull Market Support Band, no SMA de 200 dias principalmente, ou seja, se começarmos a chegar perto destes níveis-chave, aí sim pode ser uma altura interessante para abrir então a nova posição e termos a segunda fase de queda, que eu já vos disse, isto claro que não é aconselhamento financeiro, mas acho que vai durar até outubro. Há pessoal que diz que já tivemos o fundo do bear market agora, aqui em junho, mas pá, para ser honesto, esse pessoal também vos dizia que nós tínhamos tido o fundo aqui em fevereiro, também vos dizia que aqui em outubro íamos ter alt season, e portanto, se calhar têm de ter um pouco de filtro em quem é que estão a ouvir. Mas relativamente a Bitcoin, acho que não há razão para estar a complicar, é simples, é claro, sempre teve nos gráficos, é exatamente isto. Topo do Calimai aconteceu,
fundo local em junho, ou já aconteceu, ou está para acontecer, mas se abriram a posição em maio, como eu abri, como eu vos disse, acho que não há problema nenhum de fecharem agora, se quiserem, tal como eu fechei, ok? Claro que vocês têm de analisar por vocês próprios, mas eu fechei, acho que não há problema nenhum. 1000% de lucro é uma vitória enorme. Guardem os lucros, esperem por uma possível abertura em julho e de seguida então podemos continuar. Se por acaso quiserem então, na mesma, levar este movimento, já sabem, o target é, se forem conservadores, 67 mil. Se quiserem arriscar um pouco mais, 68.600, coincidente com o Golden Pocket. E se quiserem fazer isto, tem o link da BingX também aí em baixo na descrição, para quem está a ver isto no YouTube, e para quem está a ver isto dentro da comunidade, na secção de ferramentas, tem lá então o link da BingX, que permite-vos então abrir todas as posições que vocês quiserem. Agora também tem a questão do S&P, tem IPOs, tem commodities, tem um monte de coisas, inclusive com taxa zero algumas. Portanto, aproveitem. Eles são parceiros oficial do Chelsea, da Ferrari. Portanto, uma exchange super, super credível. Agora, só uma outra questão que eu queria abordar com vocês. Para quem tem acompanhado aí o canal já há algum tempo, sabe que eu tinha dito que estava à procura de algumas altcoins para investir este ciclo. Eu já vos expliquei, na minha opinião, acho que no início do ciclo devem ter a maior parte do capital em Bitcoin. E eu pessoalmente falei-vos que estaria à procura de algo ali à volta de 70% em Bitcoin e os outros 30% entre 2, 3 altcoins. E depois, conforme o bull market for avançando, mais para o fim, se tivermos confirmação de alt season, vender uma parte de Bitcoin e aí sim rotacionar para altcoins, que geralmente é o que traz maior retorno a essa estratégia. E para esse 30% de altcoins, há uma que eu já tinha comprado, ok? Que quem está na comunidade sabe. Para quem não está na comunidade eu não vou dizer, vão ter de lá entrar. Mas é uma que eu já tinha começado a comprar e que achava que estava num bom ponto. Para quem está-se a perguntar então qual é que pode ser as outras duas altcoins. Uma delas o pessoal da comunidade também já sabe e portanto acho que não faz sentido estar aqui a abordar, mas uma que eu queria abordar, ok? Eu inicialmente tinha-vos falado de Solana, ok? Tinha falado de que eu iria estar com ideias de comprar Solana. Mas Solana tem aqui um problema, na minha opinião, que é em fevereiro eu fiz um vídeo onde o pessoal me perguntou várias altcoins e eu dei o meu target, ok? Em fevereiro estamos a falar aqui, ok? Aqui nesta zona. Quando estávamos aqui Solana na zona dos 110 dólares, mais ou menos. E o meu target na altura foi 8 a 12 dólares. Que o pessoal disse que eu era tolo. Já estamos nos 67. E porquê é que eu disse 8 a 12 dólares? Nós tínhamos este cup and handle, ok? Que estávamos a quebrar naquele momento a handle, o neckline handle. E o target é o fundo do cup, ok? E portanto, o fundo do cup, se for o fundo exato, nós teríamos de estar aqui a olhar para esta zona. Ou seja, estamos ali a falar, se for o fundo exato, 8,30, ok? Mas depois aqui já começámos a ter mais suporte, estamos a falar aqui nos 13, portanto, aqui ainda mais suporte nos 17, pronto. Estão a perceber aqui esta zona. Um nível que eu acho que seria o máximo absoluto, máximo no sentido de não ter de ir tão abaixo, ok? Ou seja, o mínimo para o fundo seria 26 dólares. Foi esta linha que eu tracei aqui. E portanto, tudo acima de 26 dólares, eu acho que é extremamente caro para estar a comprar em Solana neste momento. Não porque eu não acho que Solana seja um bom projeto, mas sim porque a nível técnico eu acho que é o valor justo em que ela teria de ir neste momento. Eu não sei se ela de facto algum dia vai, ok? Pode ser o cenário de, apesar de tecnicamente ter de ir, ela não ir, este ciclo, pode acontecer, mas como eu acho isso, eu não vou estar a comprar Solana, pelo menos não vou estar a comprar Solana neste momento. Agora como eu percebi que vocês não estavam a ver o gráfico, vou passar aqui, ok? Já devem estar a ver aqui. Ok, deixa-me só confirmar aqui. Já estão a ver, não é? Portanto, eu estava a referir, tínhamos aqui então o cup and handle. E o target seria então, como eu estava aqui a dizer, o fundo absoluto aqui os 8. Teríamos esta zona toda que... Pá, o target absoluto seria mesmo aqui, não é? Mas aqui tem muito suporte nos 26. Mas, portanto, como eu estava a dizer, então, eu não vou estar a comprar Solana, pelo menos para já. Qual é que foi uma opção muito boa que eu vi? Avalanche. A maior parte de vocês, certeza que já deve ter ouvido falar.
para quem nunca ouviu falar, se vocês quiserem, eu estava a pensar trazer isto aqui à comunidade, ou seja, tipo uma vez por semana ou assim, trazer tipo uma espécie de relatório de uma altcoin. Pá, ao início posso trazer algumas que eu quero, depois, eventualmente, quando eu trouxer todas as que eu quero, se vocês quiserem dar opiniões, também são bem-vindas. Eu faço a minha análise e meto. Não de opinião, ou seja, não a dizer acho que é boa, acho que é má, mas sim técnica, ou seja, o que é o projeto, qual é que é a equipa, tokenomics, já algo concreto que depois cada pessoa pode tirar as suas conclusões. Mas se vocês quiserem isso, então digam aí nos comentários se estão a ver isto no YouTube e se estão na comunidade, digam aí no chat que também eu depois vou tratar de fazer isso. Mas Avalanche, eu já tinha traçado este gráfico há muito tempo e podemos ver que desde então, o ciclo passado, e quando digo ciclo passado, não estou a dizer o que acabou agora em 25, não é? Mas estou a dizer o que acabou em 21. Nós tínhamos marcado aqui um all-time high de 147 dólares em Avalanche e tínhamos formado esta resistência descendente. Que também poderíamos dizer que tínhamos aqui um bom suporte, ok? E portanto isto tornava-se um triângulo simétrico. Sim, triângulo descendente até. Peço desculpa, estava agora aqui a bugar um bocado. Mas portanto, olhando para este triângulo descendente, nós estamos abaixo do triângulo. E isto pode significar uma de duas coisas. Ou estarmos a quebrar e iríamos ter uma queda gigante, o que iria aniquilar, tipo, nem sequer dá espaço, ok? Iríamos certamente abaixo de zero. Ou o que eu acho, ok? Pessoalmente, o que eu acho mais provável, uma excelente oportunidade para comprar. E claro que isso não é aconselhamento financeiro, mas eu acho que sim, até porque vocês podem ver que nós, do limite superior do triângulo, nós estamos aqui a uma subida de 60%, ok? Subida é essa que eu acho que poderá eventualmente acontecer, se calhar até ao final do ano, se calhar início do próximo ano, ok? Ou seja, teremos ali a falar de passar acima dos 11 dólares novamente. O que depois disso acontecer, ok? Estaríamos a confirmar um target aqui do início do triângulo de 147 dólares, ou seja, o all-time highs. No mínimo, ok? No mínimo. Isto seria o target técnico. O que seria então fazer basicamente um 20 vezes sem leverage, ok? Se vocês depois quiserem dar trade nisso, isso é outra história, mas neste momento estamos a falar de compras em spot, portanto, acho que sim, acho que a Avalanche neste momento é um dos protocolos que tem aqui um potencial gigante, ok? E acho que definitivamente eu vou estar a comprar. Para quem se pergunta como é que eu costumo comprar, basicamente eu compro todas as segundas-feiras, ok? O pessoal da comunidade já sabe isso. Portanto, eu costumo fazer dollar cost averaging e escolho segunda-feira porque historicamente é o melhor dia sempre para comprar. Portanto, todas as segundas-feiras, independentemente do valor que os ativos que eu quero comprar estão, eu compro, ok? Claro que eu tento fazer de uma forma dinâmica, no sentido de, imaginem que, por exemplo, imaginem que o Bitcoin está agora a 65 mil dólares, ok? E eu vou comprar 100 dólares. Se para a semana ela estiver tipo, na mesma zona, estão a perceber? Ou seja, 64, 63, 62, 70. É ok, a mesma coisa. Mas imaginem que temos uma capitulação gigante. Imaginem que ela do nada está tipo a 50. E eu aí já não iria comprar 100 dólares. Aí já iria comprar tipo 300 dólares. Algo assim, ok? Mas, hum, mas sim, mas basicamente é todas as semanas meter o capital para conseguir obter a melhor média de entrada possível. E como eu estava a dizer então, uma altcoin já comecei a comprar. Esta semana vou começar a comprar as outras duas. Uma vai ser a Avalanche, tem aqui esta de graça, e a outra, lá está, o pessoal da comunidade sabem. Eu não quero estar aqui a dizer porque este vídeo depois vai para o YouTube daqui a uma semana, porque lá está, é essa lógica que nós estamos a seguir, ou seja, estamos a fazer a live aqui na comunidade para vocês. Depois nós gravamos isto, para quem está aqui na comunidade também e não consegue ver, pode ver logo a seguir. Isto fica disponível no máximo até ao dia a seguir, mas normalmente até fica no mesmo dia. E uma semana depois estamos a meter então isto no YouTube, portanto eu não quero dar esta também. Não quero dar demasiada informação desta vez. Talvez para a próxima, mas desta vez acho que é mesmo uma excelente oportunidade, por isso. Se quiserem saber, têm de entrar aí na comunidade. E basicamente é isto. Ou seja, Bitcoin acho que está a seguir exatamente o caminho que nós estávamos a falar. Acho que não há nada aqui a apontar, ok? E as altcoins é estas três que eu vou começar então a comprar agora, a partir da próxima semana. E basicamente é ter foco, paciência, não querer dar trades em excesso e acredito sinceramente que se vocês estão a ver este vídeo nesta altura,
seja, se estão com interesse em cripto nesta altura onde está tudo a cair, a menos que vocês a meio desistam, acho que se aguentarem aí firmes nos próximos 3 anos, vão certamente fazer muitos bons retornos. E desde já, obrigado mais uma vez por estarem aqui também na comunidade.